recuperação dos aeroportos brasileiros é necessária e bem-vinda. Mas o que pensam as famílias que estão sendo removidas para que as obras aconteçam? Em São Paulo, centenas de pessoas serão indenizadas pelo governo. Já no Rio de Janeiro, a polêmica envolveu a reforma do Maracanã. No centro da discussão, este prédio abandonado e uma comunidade indígena que hoje vive no mesmo terreno do estádio. O Via Legal começa falando de um crime bárbaro e ainda comum no país: pedofilia pela internet. Não há dúvidas de que o acesso à internet está cada vez mais presente na rotina das crianças. Uma nova realidade que vem acompanhada de muita preocupação. Os casos de pedofilia virtual têm sido tão frequentes que as formas de proteção viraram assunto em sala de aula. O crime era praticado no ambiente virtual. Milhares de pessoas conectadas à internet trocavam material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Os internautas usavam um programa chamado Emule. O Emule é um programa de compartilhamento P2P, onde todo computador se comunica diretamente com outro computador e não existe uma definição de quem é cliente e de quem é servidor. Na prática, quando está conectado ao programa, o internauta não só recebe arquivos, como também passa a fornecer material para o grupo. E nesse caso, o material era ilegal. Mas quem navega na internet sempre deixa um rastro. Ele se chama IP, uma sigla para a expressão em inglês Protocolo Internet. O IP é uma identificação exclusiva para cada computador, no caso para cada usuário. Foi justamente esse código que permitiu à Polícia Federal chegar aos suspeitos. Eles foram rastreados por meio de um programa de computador capaz de monitorar a troca de arquivos. Um dos internautas era daqui de Pernambuco. Na casa dele, os agentes encontraram equipamentos de informática que guardavam a prova do crime. Vídeos envolvendo crianças e adolescentes em cenas de sexo explícito. A investigação deu origem a um processo que tramitou na Justiça Federal. Resultado, o pedófilo acabou no banco dos réus. O crime identificado foi o do artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente e a pena que foi fixada em detrimento do réu foi de 6 anos e 8 meses de reclusão no regime semiaberto. O combate à pedofilia na internet passou a fazer parte do Estatuto da Criança e do Adolescente há 4 anos. Foi quando entrou em vigor a Lei 11.829. A questão da informática é super importante, termos mecanismos que possam identificar os usuários, que computadores estão fazendo esse uso indevido de imagens. E do ponto de vista da população, acredito que seja principalmente a questão da sensibilização e de campanhas de informação. Nesta escola, os perigos da internet são tratados em sala de aula. O colégio, assim, desde a 5ª série mais ou menos, ele oferece várias palestras pra gente, nas aulas de ética, filosofia. Ele sempre vem falando qual é a importância da gente usar bem a internet. Aqui, o professor de informática ensina noções de legislação e dá dicas para evitar que os adolescentes se tornem vítimas de crimes virtuais. E parece que a turma entendeu bem o recado. Tem que perceber que a gente tem que fazer uma balança entre a nossa privacidade e a nossa segurança, porque hoje em dia a nossa privacidade está muito quebrada. A gente revela muita coisa para a gente no computador, que não é uma forma muito segura. E que hoje em dia a gente tem que tentar ao máximo se proteger, aprendendo sobre esses perigos que a internet tem hoje em dia. No Brasil, as universidades públicas oferecem aos professores a possibilidade de dedicação exclusiva à instituição. A vantagem vem no salário, mas em contrapartida, o profissional é obrigado a abrir mão de outros trabalhos. Viviane Rosa mostra que nem sempre esse compromisso é respeitado. Esse engenheiro passa o dia inteiro ocupado. Analisa projetos, faz cálculos, acompanha obras, confere equipamentos e ainda dá aula na Universidade de Brasília. A minha vida é uma correria muito grande, mas nasci, sempre fui assim, procuro não me estressar por isso.
Apesar da rotina cansativa, Dicran nem pensa em abrir mão de uma das atividades. Diz que se fosse apenas professor ou optasse só pela engenharia, seria um profissional incompleto. Desde criança eu já era engenheiro. Desde criança, eu acho que 7, 8 anos, eu já ensinava matemática para as empregadas do vizinho. Eu nem me lembro se eu cobrava. Dicran só pode conciliar os 2 trabalhos porque optou pelo regime de dedicação parcial na UNB. Aqui ele cumpre uma jornada de 8 horas semanais, 32 a menos que esse outro professor. Marcelo é contratado com exclusividade pela Universidade de Brasília. Passa o dia envolvido com atividades acadêmicas. O ponto mais forte é a presença na sala, pesquisando, e na biblioteca, pesquisando também no site sobre os temas novos. Então, é uma atividade permanente de solidão, vamos dizer assim, o contato que existe na sala de aula e na orientação. No Brasil, dos 357 mil professores de instituições de ensino superior, públicas e particulares, 168 mil se dedicam exclusivamente ao magistério. A maioria é de universidades federais, onde, por lei, esses docentes recebem um adicional de 55% no salário. Uma forma de incentivar profissionais a seguirem essa carreira tão importante. Exige que o profissional tenha uma dedicação somente para aqueles fins de estudos, preparação de palestras e que isso não seja desvirtuado para uma outra atividade. Professores contratados nesse regime, claro, não podem ter outra atividade regular remunerada. A lei só permite trabalhos esporádicos e ainda assim com o aval da universidade. Aqui na UNB, por exemplo, esses docentes costumam ser liberados para dar cursos e fazer palestras fora. Se não for algo que vai tomar atividade interna e que é esporádica e eventual, não há problema, e isso tem sido aprovado pelo departamento de acordo com as leis vigentes, com as normas vigentes. Mas tem gente que não respeita essas normas. Na Universidade Federal de Uberlândia, por exemplo, um professor com dedicação exclusiva foi questionado pelo Ministério Público. Ele, que dá aula no curso de Direito, admitiu ter um escritório de advocacia. Processado na Justiça Federal por improbidade administrativa, o docente alegou que exerce as 2 atividades em horários diferentes. Um argumento que não convenceu. A acusação sustentou que é humanamente impossível que o professor se dedique à universidade 8 horas por dia e ainda atenda clientes, participe de audiências e movimente ações judiciais. E um outro argumento, segundo o Ministério Público, a lei que deve ser aplicada ao caso não é o Estatuto do Servidor Público que admite o acúmulo de cargos, e sim a que disciplina o regime de dedicação exclusiva. E ela é clara no que diz. No caso, o professor assumiu perante a administração pública o compromisso de trabalhar 40 horas com exclusividade, sendo expresso em seu vínculo jurídico a impossibilidade de manter qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada. Julgado em Uberlândia, o professor foi condenado a devolver tudo o que recebeu de gratificação por exclusividade durante o período que descumpriu a lei. Mas ele recorreu e conseguiu reduzir a punição. No TRF da Primeira Região, o relator do processo entendeu que não era o caso de cobrar valores já recebidos, nem de demissão, como queria o Ministério Público. Por ter violado os princípios da honestidade, legalidade e lealdade, o desembargador determinou que ele pagasse uma multa de R$3 mil à universidade. Prejudica a atividade, sim, porque o professor de tempo parcial ele pode dizer, eu não venho, porque eu tenho uma reunião em outro lugar. E às vezes ocorre isso. Exatamente o plus do professor de dedicação exclusiva é esse potencial dele estar mais presente, disponível para os alunos e para a faculdade. Muita gente não sabe, mas quem começou a trabalhar com carteira assinada há pelo menos 25 anos pode ter um dinheiro parado no banco. São recursos do PIS que deveriam ser liberados ao trabalhador em momentos específicos. Mas nem sempre é fácil ter acesso ao benefício.
O esforço para dar alguns passos é diário. Seu Marioval ficou assim desde que sofreu um acidente de trabalho, há mais de 20 anos. Estava botando massa na caixa, que desceu tudo para baixo. Foi 10 segundos. Ele e outros 2 operários caíram de uma altura equivalente a um prédio de 2 andares. Embaixo tinha brita e areia. Foi o que acabou a amortecer da queda. Seu Marioval passou por pelo menos 7 hospitais e, por causa de uma lesão na coluna, nunca mais voltou a trabalhar. E o mais grave, como na época do acidente ele não tinha carteira assinada, o pedido de aposentadoria por invalidez foi negado pelo INSS. Com dificuldades financeiras, ele descobriu que poderia contar com um outro auxílio, o dinheiro do PIS, Programa de Integração Social. Pelas regras atuais, o governo libera um abono anual no valor de um salário mínimo para quem preenche alguns requisitos. É preciso estar cadastrado há pelo menos 5 anos, ter recebido no máximo 2 salários mínimos mensais no ano anterior e trabalhado pelo menos 30 dias nesse período. Todo trabalhador que tem conta na Caixa, ele recebe esse abono no mês de julho, creditado em sua conta. Para os demais trabalhadores que não receberam em conta ou não receberam no contra-cheque pela empresa, a Caixa disponibiliza um calendário de pagamento que vai de julho a dezembro. No ano passado, a Caixa Econômica Federal gastou 10 bilhões de reais apenas com o pagamento do abono. Mais de 16 milhões de trabalhadores foram beneficiados em todo o país. Nos casos em que o cadastro no PIS foi feito antes de 1988, além desse abono, o empregado também pode receber uma cota de participação. É que até aquele ano, os depósitos feitos na conta eram vinculados ao trabalhador, mas o valor só é liberado em situações específicas, como casamento, aposentadoria, invalidez e morte. Seu Marioval não se enquadrava em nenhum dos critérios. Por isso, a Caixa Econômica negou todos os pedidos na esfera administrativa. Foi quando a família decidiu procurar a justiça. Como naquela época ele ainda tinha direito, porque ele pegava o benefício do tempo que ele trabalhou. Mesmo que fosse de bico, ele teria o direito. Então ele tinha R$950 depositados durante algum dos tempos que ele trabalhou, antes de 1988, que ele gostaria de usar esse valor para tratamento de saúde, né? E alegando também que ele estava desempregado há muito tempo. Foi uma longa batalha. O pedido foi analisado no Juizado Especial Federal e as 2 primeiras decisões foram favoráveis ao banco, que se recusava a liberar o dinheiro. Apenas quando chegou a Turma Nacional de Uniformização, o processo teve um desfecho diferente. O juiz federal Janilson Siqueira entendeu que se trata de um caso de desemprego involuntário e autorizou o saque dos R$950. A sensação de justiça, né? Porque num país desse que a gente vive, né? Sobrevive, porque com o salário mínimo é sobreviver. O defensor público explica que a medida não vai beneficiar apenas seu Marioval. Esse precedente criado pela turma, ele pode vincular todas as turmas recursais do país. As pessoas dessa forma, que tem esse valor, que descobrem que tem esse valor, se dirigindo à Caixa Federal, elas podem sacar esse valor fora das hipóteses legais. No caso de desemprego involuntário, né, de alguma doença grave que ela tem, inclusive de doença grave da família. Existe essa hipótese também. Durante anos, a população reclamou e exigiu a ampliação dos aeroportos brasileiros. Pressionado, o governo resolveu incluir essas obras na lista de prioridades. Mas as mudanças quase sempre vêm acompanhadas de transtornos. Em São Paulo, a ampliação do terminal de Guarulhos está transformando a vida de centenas de famílias. Jardim Novo, Portugal, periferia da Grande São Paulo. Aqui, cerca de 500 famílias vivem ao lado do aeroporto de Guarulhos.
Sandra cresceu no bairro. Ela e o marido construíram a casa onde moram com os 4 filhos. No ano passado, eles foram pegos de surpresa ao saber que teriam que deixar o local. Para mim foi muitas alegrias, é muita coisa assim, muitas coisas que a gente vai deixar para trás aqui, né? Porque a gente não sabe para onde vai. Então, a gente fica meio em dúvida o que vai acontecer com a gente daqui por diante. Porque aqui nós construímos a nossa vida. Aqui é a nossa vida. O problema é que essas casas estão numa área considerada estratégica para a ampliação do aeroporto, que vai ganhar mais um terminal. A obra é prioritária para o governo federal, que por isso autorizou a desapropriação da área e a indenização das famílias. Eu já tenho as crianças tudo encaminhado na escola. E é uma coisa que eu prezo muito, eles estarem na escola. Para mim é essencial. Então, para mim, eu tenho até um certo medo de sair daqui por causa disso. Quitéria também mora no bairro e está preocupada. Ela questiona o valor da indenização. Começar tudo de novo é muito difícil. A situação é complicada. Realmente, eu não gostaria de sair daqui, né? Mas, infelizmente, vai ter que sair. Mas, já que eu vou ter que sair, eu quero um preço justo para que eu possa comprar uma casa compatível com a minha. Para resolver o impasse, a Justiça Federal organizou um mutirão da conciliação. A força-tarefa contou com a ajuda de juízes, defensores públicos, oficiais de justiça e peritos. O trabalho durou cerca de 1 ano e resultou na conclusão de 348 processos, todos com o mesmo resultado, o acordo entre as partes. A coordenadora do Gabinete da Conciliação explica que o valor a ser pago pelos imóveis foi proposto com base em 2 laudos, um realizado pela Infraero e outro pelos peritos judiciais. Esse custo ele vai tomar pelo valor de transação, pelo valor de oferta, né? Então ele tem alguns critérios e faz uma média. O perito tem dados estatísticos que são demonstrados claramente pelas partes, como ele chegou àquele valor. As audiências envolveram cerca de 1.000 famílias do Jardim Novo, Portugal. Para garantir um acordo justo, os moradores contaram com a ajuda de defensores públicos. O movimento é bastante importante, sobretudo nesse processo de desapropriação, que por si só é um processo drástico, que tem um custo social muito grande. E a preocupação da DPU, da Defensoria Pública da União, desde o começo, foi buscar minimizar ou mesmo eliminar esse custo social. E o que a gente tem observado aqui é que esse objetivo ele tem sido alcançado. Segundo a Prefeitura, mesmo as famílias que estão em áreas irregulares e que não têm direito à indenização vão ser atendidas. O nosso Conselho Municipal de Habitação já autorizou que a Prefeitura destine até 200 unidades em projetos habitacionais na nossa cidade para o atendimento dessas famílias. Quem participou de todo o processo reconhece a necessidade da ampliação do aeroporto e garante que o acordo significa o início de uma nova vida. A gente percebe que a desapropriação é um fator assim, necessário para o desenvolvimento da cidade, até do país, devido a essa Copa do Mundo, e que a gente teria que sair, como eu já falei, que já estava programado há muitos anos. Eu achei muito bom, porque se a gente ficasse brigando ia ser mais difícil, né? Mas a gente sentou, conversamos, decidimos, é aquilo, então assinamos e vamos tocar a vida para frente. Gostei muito, né? Que foi decisivo. A gente veio e já colocou um ponto final em tudo. No Rio de Janeiro, os investimentos do país para receber a Copa do Mundo também têm provocado disputas. Uma delas envolveu a intenção do governo de demolir um prédio histórico que fica ao lado do Maracanã. É sob o olhar curioso dos operários do Maracanã que os índios iniciam a toré. Eles cantam e dançam para celebrar a união das aldeias. E unidos, representantes de 12 etnias e muitos apoiadores brancos lutam por um mesmo sonho: preservar o antigo Museu do Índio. Eles ocuparam o local em 2006. Cacique Tucano, líder da aldeia, revela que o projeto número 1 é a criação de uma instituição de ensino.
Uma universidade com ensino diferenciado, que mantenha a sua língua, mantenha a sua cultura. Porque nós não podemos ficar agora, para o resto das nossas vidas, como objeto de pesquisa. Nós queremos avançar. No início desse ano, os indígenas foram notificados pelo governo do estado para deixarem um local que seria demolido por conta das obras no entorno do Maracanã. O prédio fica na rua Mata Machado, bem ao lado do estádio, que está sendo reformado para a Copa das Confederações deste ano e o Mundial de 2014. Foi aqui que uma parte importante do indigenismo brasileiro se desenvolveu, mas o local está abandonado há mais de 3 décadas. Tem pouca luz, o fio está passando aqui embaixo. Aqui à esquerda ficavam os banheiros. E essa escada aqui completamente danificada, vários degraus de mármore, como a gente pode perceber, foram arrancados pelos moradores de rua que ocupavam esse espaço. Nesse espaço, por exemplo, a gente também consegue ver que o forro está soltando, está caindo, até perigoso, os fios passando a amostra aqui. Um estado de degradação que não lembra em nada os anos de ouro do museu. Não é possível dizer exatamente a data de inauguração do casario. O certo é que ele foi construído num terreno que pertenceu ao Duque de Saxe, genro do imperador Dom Pedro II, em meados do século XIX. O imóvel se tornou propriedade do Ministério da Agricultura após a proclamação da República. Mais tarde, virou patrimônio da Companhia Nacional de Abastecimento e foi vendido para o governo do estado do Rio em outubro do ano passado. O prédio, originalmente, foi doado por um genro do imperador Dom Pedro II, foi uma dotação que ele fez, pela qual ele determinava que fossem feitos estudos de sementes nativas e dos seus domesticadores, que são os índios. Nas primeiras décadas do século XX, o edifício abrigou o antigo Serviço de Proteção ao Índio, precursor da FUNAI. Foram nestas salas que o Marechal Rondon recebeu lideranças indígenas que começavam a estabelecer contato. O Raoni, quando saiu a primeira vez, e o seu povo foi contatado em 52, foi recebido ali, naquele prédio, por Rondon, né? Então é um prédio que guarda memórias históricas, ali foram guardados todos os arquivos de Rondon, quando ele criou a linha telegráfica Cuiabá-Porto Velho, os filmes que foram feitos, os filmes feitos por Roquete Pinto, na época que seguiu o Rondon em 1912, estavam lá. Depois foram transferidos para outros lugares. Mas foi em 1953 que o espaço ganhou a destinação que o marcaria para sempre. É quando Darcy Ribeiro funda o primeiro Museu do Índio da América Latina, que funcionou aqui durante 25 anos. Nos salões amplos, exposições e um rico acervo sobre a cultura indígena. Foi no museu que o primeiro curso de pós-graduação em antropologia no Brasil inteiro, antes de qualquer universidade brasileira, foi feito dentro do museu, né? Darcy cria o primeiro curso de mestrado, doutorado dentro do Museu do Índio. Inclusive foi dentro do museu, através de um trabalho de campo de Eduardo Galvão, onde que surgiu o primeiro momento da criação do Parque Indígena de Xingu, que hoje tem 20 mil quilômetros quadrados de área. O museu mudou de endereço em 1978, quando a FUNAI foi transferida para o Ministério da Justiça e o antigo casarão ficou sem uso. Um dos principais argumentos dos responsáveis pelo projeto do Maracanã é de que a permanência do museu aqui atrapalharia a dispersão do público na saída do estádio. Mas especialistas, arquitetos que já estiveram por aqui, atestaram que o prédio não atrapalharia em nada a circulação dos torcedores. Vistoria do Conselho Regional de Engenharia, parecer técnico de escolas de arquitetura, laudo antropológico e até um ofício da FIFA concordam com a preservação do espaço pelo valor histórico e cultural. No projeto divulgado no site do portal da Copa, o prédio aparece preservado. Todos esses documentos foram reunidos em 2 ações movidas pela Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro contra o governo do estado. A intenção era impedir a demolição do antigo museu e garantir a destinação do local para a causa indígena.
Os tribunais têm admitido, pela sua jurisprudência, a possibilidade do uso capião em face de empresa pública federal em relação a imóvel que não tem uma destinação pública, que é o caso, o imóvel que está abandonado há bastante tempo. Já teria decorrido aí, pela ocupação, pela posse dos índios, mais de 5 anos. Estaria caracterizado o chamado uso capião coletivo. A Defensoria também recebeu apoio de movimentos sociais que entregaram documentos com mais de 10 mil assinaturas. Além disso, o caso repercutiu na imprensa internacional. Antes que a Justiça decidisse o futuro do museu, o governador Sérgio Cabral mudou de ideia. Anunciou que vai promover o tombamento do prédio, processo que nos últimos 15 anos havia sido arquivado tanto em esfera federal quanto estadual, o que para o defensor significou uma inversão de valores. O interesse político ele se sobrepôs ao interesse técnico, tá? Porque o interesse técnico era pelo tombamento. E aí, quando chegou no alto escalão de governo, o interesse político entendeu por arquivar o pedido de tombamento. Ainda não é possível dizer se o velho museu será reaberto, mas as paredes que abrigaram a história do indigenismo brasileiro, pelo menos elas, devem resistir ainda mais ao tempo. Nós não podemos ficar agora na virada do 3º milênio como primitivos. Nós não queremos ser vistos como essa forma. Nós queremos ser vistos como cidadãos, como seres humanos, trabalhar e viver com dignidade. Se você quer continuar assistindo e acompanhando as reportagens do Via Legal, acesse os nossos canais na internet. A gente fica por aqui. Na semana que vem estaremos de volta com outras histórias que chegaram à Justiça Federal. Até lá!